Irmãos, nós temos visto o mundo padecer situações difíceis e nossos irmãos estão preocupados, ansiosos e com medo, e por estarem com medo, fazem coisas erradas, fazem dívidas, pegam empréstimos, fazem coisas que o Senhor não quer e vão só dificultar a própria vida, vão acabar mais tarde no lugar que Deus já predeterminou para eles, vão passar por sofrimentos que não precisariam passar. Muitos irmãos estão preocupados com a profissão, procurando um concurso, alguma estabilidade, estão com medo. Irmãos, como que nós vamos ter medo, irmão? Como? Tendo Deus que nós temos, que controla os ventos, que levanta os governos e tira, destrona os governos. Como que a gente vai estar preocupado se foi Trump que ganhou? Ah, se é a esquerda vai levar o país ao colapso. Quando Deus determina a fome, ela vem. A direita ganhou anteriormente e todos irmãos pensaram, elegemos Bolsonaro, Deus escolheu Bolsonaro, agora Bolsonaro vai prosperar o Brasil. Mas Deus já tinha determinado a fome para o país, a escassez, já tinha determinado o sofrimento para o país e veio a pandemia. E a pandemia acabou com tudo, os preços das coisas foram lá em cima. Não adiantou nada pessoas bem intencionadas terem ganhado, não adiantou nada, irmãos. Irmãos, vocês não estão entendendo, irmãos. Vocês não estão entendendo. Deus cuida de você, irmão. O Espírito do Senhor nos ungiu e nos capacitou para vivermos a plenitude, para comermos o melhor da terra, mas hoje não é leite e mel. No passado, leite e mel foi o melhor da terra. Carne, picanha. Picanha, se o governo ganhar, nós vamos ter picanha. Isso era o melhor da terra. Hoje o melhor da terra é o maná que desceu do céu e nos alimenta. Quem acredita nisso, irmãos? Quem acredita nisso? É só ver os irmãos correndo igual barata tonta de um lado para o outro. Ou batata quente, né, irmãos? De mão em mão. Queimou. Não queima nada, irmãos. Eu estava vendo uma matéria hoje do êxodo aqui do Rio Grande do Sul para outros estados. O Rio Grande do Sul tem a maior população de idosos no Brasil. Então é muita gente aposentada e pouca gente produzindo. E aí além da pandemia, veio essa enchente que atingiu todo o estado, algo nunca visto no Brasil e talvez pouco ou talvez nunca visto um estado inteiro embaixo da água. Todo o estado foi atingido. Então as pessoas estão apavoradas, mas não só aqui no Brasil todo, no mundo todo as pessoas estão apavoradas. Por quê, irmãos? Elas estão como Israel estava pedindo um rei. Deus, queremos um rei como as outras nações. E Deus, mas por quê? Se eu cuido de vocês. Então lá tem que botar Trump no poder, que agora Trump vai dar condição do Bolsonaro voltar. E aí o Bolsonaro volta. E Deus manda outra pandemia se ele quiser. E se ele quiser prosperar o Brasil, ele prospera sem Bolsonaro, sem direita, com a esquerda mesmo, ou sem a esquerda. Isso não altera os planos de Deus, irmão. O homem, ele não chega a ser um cisco no olho de Deus, nem isso ele consegue ser no que tange alterar os planos de Deus para a nossa vida individualmente, irmão. Que Deus tem o plano coletivo dele. Não roubar, não matar, não mentir, isso é um plano coletivo. Todos nós ele deseja colocar nesse plano. Agora tem o plano individual. Deus tem um plano individual para você. Ele tem já o trabalho que ele quer, aonde ele vai ter o nome do filho dele glorificado através de você naquele trabalho. Só que se você fica tentando outros trabalhos, você só está se prejudicando, gastando uma energia vã, porque Deus vai te arrancar desse trabalho aí. Se você fica fazendo coisas por medo, você vai só colher consequências. Descansa no Senhor. Vamos ler a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45, irmãos. Gênesis, capítulo 45. Olha o que Deus tem para nós, irmãos. Deus tem algo para nós, tem uma verdade para nós individualmente. Cuidado, irmãos, para não ficar muito no coletivo e perder de vista a tua vida individual com o Senhor. Ou Ele guiar os teus passos, irmão. Gênesis capítulo 45.
verso de número 4. E José disse aos seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito como escravo. Agora, pois, não fiquem com medo, por ter me vendido para cá, pois Deus me enviou diante de vós para preservar a vossa vida. Então os irmãos de José tinham ciúme dele, porque o pai de José, Jacó, amava mais José e dava túnicas e coisas boas para José. E os irmãos ficaram com ciúme porque não confiaram no Deus de Jacó. Não confiaram. Não importa o lugar que Deus quer nos colocar, se Ele quer nos colocar de carroceiro, vendedor ambulante, ou se Ele quer nos colocar como mega empresário. Todo mundo quer ser empresário, quer passar em concurso. Por quê, irmãos? Por quê? Aí você se torna um empresário de milhões e fica paralítico, não pode usar o dinheiro. Tá ali, gasta tudo que tem tentando recuperar as pernas e não consegue. Não é isso, irmãos. Não é isso. É estar no plano de Deus. Se Deus quer tirar você do estado, Ele vai tirar. Se Deus não quer, não adianta você tentar, irmãos. Eu sei que não adianta. Então, eles venderam o irmão. E José, ele é vendido como escravo para o Egito. Ele sabia que Deus tinha um plano para ele. Ele descansou no Senhor. E ele estava preso porque ele achou graça aos olhos de Potifar. E Potifar lhe colocou como administrador de seus bens. Mas aí a mulher de Potifar, ela tentou seduzi-lo. Como não conseguiu, ela mentiu que ele tentou violentá-la. Então ele foi preso na masmorra. Só piorou a vida de José. Mas aonde Deus queria José, ele ia chegar. Então, para quem já vê o fim, não se preocupa com o meio, irmão. Para quem já vê o fim, não se preocupa com o meio. O nosso fim é Cristo e a sua vinda. Aqui é só o meio. Nós não nos preocupamos com a cervejinha e a picanha prometida. Nós não nos preocupamos com isso. Porque maná, leite e mel era o melhor dessa terra. Hoje o melhor da nossa terra é o maná dos céus, é Cristo Jesus. E a glória eterna, corpos glorificados. Mas aqui na terra ainda, Deus tem um plano para nós. E quando o Senhor nos mostra esse plano, nós descansamos nele. Nós descansamos na glória do poder de Deus. E Deus tem um plano individualmente para cada um de nós. José, o plano para a vida dele, para salvar a descendência de Jacó, é que ele fosse vendido para o Egito como escravo. Deus usou a raiva dos irmãos e a mágoa dos irmãos para abençoar eles, para abençoar o povo de Deus. Então José disse: não temas, eu não estou magoado com vocês. Vocês foram só um instrumento na mão de Deus. Vocês podiam estar aqui honrados comigo, mas vocês estão com vergonha, porque Deus ia usar outro meio para eu chegar aqui. E vocês não precisariam passar por essa vergonha. Eu cheguei aqui com honra, confiando no meu Deus. Mas vocês não, vocês chegaram aqui humilhados, porque vocês não confiaram em Deus. Aí o irmão tenta abrir negócio, e vai dar certo, e vai dar certo, e vem uma crise e quebra, porque ele não confiou no Senhor Deus. Ele não confiou na resposta de Deus para a sua vida. Ele não esperou: Deus, qual é o teu plano para a minha vida profissional? E não esperou a resposta, porque teve medo da enchente, porque teve medo da Covid, porque acreditou: se eu fizer campanha para o Bolsonaro como presidente e ele ganhar, vai melhorar. Ele é um homem de Deus, Deus quer usar ele para melhorar o país. Ele ganhou. E aí veio a pandemia, o preço das coisas foram lá em cima. A crise só piorou. Só piorou. De que adiantou ele ganhar bem intencionado? De que adiantou ele querer fazer o melhor pelo país? A pandemia acabou com tudo. Todos os planos. Maldito o homem que confia no homem. Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Não importa. Não importa, olha só, ele pegou José e fez um ninguém se tornar governador do Egito, o segundo depois de Faraó, e administrar a escassez que viria. Juntou, acumulou em celeiros comida para 7 anos, porque era 7 anos que duraria a fome. Então, irmãos, se Deus quer num estado quebrado, fique ali, que ali Ele vai te dar inteligência para administrar.
mas eu não sei em que estado Deus me quer, porque você está com medo, porque você não confia que as pessoas que estão com raiva de você, que prejudicam você, é para o teu bem, você não confia em Deus. Descansa, faz aquilo que vem à tua mão. Aquilo que vem à tua mão, o que vem à tua mão hoje, faça isso. Dá o teu melhor, que Deus já preparou o que Ele tem para você, irmão. E se você ficar com medo e não confiar, você só vai chegar lá com vergonha e frustração. Você não vai chegar lá de cabeça erguida. E não é ser o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra e ser cabeça e não cauda, nada disso. É o maná, é Cristo em nós, irmãos, nos prosperando espiritualmente e com alguma consequência, material ou não. É nós descansarmos nele. O Estado vai quebrar? Ele que sabe. E se ele sabe, é porque ele já determinou. Se ele já determinou, não adianta trocar de governador, não adianta fazer nada. E se ele determinou prosperar o Estado, ele vai trocar de governo, porque ele levanta governo e ele tira governo. Herodes disse para o seu Jesus: eu tenho o poder de te soltar e te prender. E Jesus respondeu: nenhum poder tu tens sobre mim, que o Pai não tenha te dado. Porque desde o tempo do rei Nabucodonosor, os governos são escolhidos por Deus. E os governos são gentios, são pagãos que Deus levanta e abate nesse mundo pagão. Mas o nosso governo é Cristo, irmãos. Então Deus, ele tem um plano específico para cada um de nós. Então Jacó, ele foi vendido. José, ele foi vendido como escravo, mas era um plano de Deus. Então ele disse para os irmãos: não temam, olha só. Deus, ele vai converter as situações para a nossa bênção. Eu vou só citar aqui Mateus capítulo 17, 17, verso 24 em diante. O apóstolo Pedro, ele se deparou com os cobradores de impostos. Então os cobradores de impostos perguntaram: acaso vosso mestre não paga imposto? E Pedro, não sabendo o que responder, disse: sim, ele paga. E correu para dentro de casa, pensando: vou pegar dinheiro da oferta, o que eu faço? E Jesus se antecipou a ele e disse: o que parece? De quem cobra os impostos os reis da terra? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro respondeu: dos estranhos. Então o Senhor Jesus disse: logo nós nem precisaria pagar, que nós somos filhos do rei da terra, de Deus Todo-Poderoso. Mas para que não se escandalize, vai, pesca um peixe, tira uma moeda e paga o teu e o meu imposto. Deus deu orientações específicas para Pedro. O Senhor Jesus orientou Pedro como pagar aquela conta, como pagar aquele compromisso. E o Senhor Jesus vai orientar você. Pedro era pescador e ele orientou a pescar um peixe, mas não no meio convencional, de ir na feira e vender. Não, ele fez um milagre, colocou a moeda dentro da boca do peixe. Deus vai te orientar. Acredite. Por que você não ouve a Deus? Por quê? Porque você tem medo, irmão. Você tem medo. E onde há medo, o amor não está aperfeiçoado. E aí você não consegue ouvir o amor. Quem é o amor? Deus é amor. E você não consegue ouvi-lo porque você está com medo, irmão. Você está com medo da crise, você tem fé nos problemas. Jó capítulo 3, Jó diz: o que eu temi me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Receia a presença de Deus em você. Creia. O Senhor Jesus deu mandamentos específicos para Pedro de como pagar aquela dívida. Ele quer te dar mandamentos específicos. Ele é o cabeça e nós os membros. Ele quer dar ordenança, quer usar você como um empresário bem-sucedido, ou quer usar você como um faxineiro, uma faxineira na casa de um médico, de um empresário, de um governador, para você lá pregar o evangelho, ou você quer ser rico? Hã? Você não quer ser faxineiro? Você não gosta de ter vergonha? Por quê? É tão bom. É tão bom ser faxineiro na presença de Jesus Cristo. Ser faxineira. Oh, a alegria está em estar onde Deus quer nos colocar. Não onde a gente pensa que é melhor. Enquanto você pensar o que é melhor para você, você não vai ouvir o Senhor Jesus. Você não vai conseguir ouvi-lo orientando, discriminando para você cada passo que você tem que dar. Agora, quando você crê que o melhor lugar é na presença do Senhor Jesus e não ter medo, Ele vai lhe orientar a que caminho tomar, profissionalmente falando, financeiramente falando. Ele vai dar orientações específicas. Não tema
este estado que está falindo, não temos um país que está falindo, porque o nosso país é celestial. Aqui nós somos estrangeiros, somos embaixadores de Cristo e Ele de lá nos manda os recursos que nós precisamos. Às vezes o recurso que Ele quer nos dar é mandar para uma cadeia, para um hospital, e lá Ele vai trabalhar nós para nos usar. Às vezes o recurso é nos dar uma empresa, nos chamar para um ministério tempo integral, mas você não ouve. Pedro ouviu e fez exatamente, seguiu exatamente as especificações do Senhor Jesus e colheu a moeda. De dentro do peixe pagou os impostos. Ouça o Senhor Jesus, não tendo medo, não querendo estar nos lugares, mas querendo estar em Cristo e aceitando e tendo prazer no lugar que Ele escolher para você. Então você vai poder ouvi-lo, vai seguir as suas especificações e vai glorificar o nome do nosso Deus. Deus abençoe a todos nós, irmãos, em nome do Senhor Jesus.